Pronto? Boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo animado aí para mais uma palestra? Na vibe da Campus. É assim, né? Tá todo mundo... Fundão tá escutando? Tá tudo beleza? Vamos começar. Mais uma palestra sobre IA. Mas, enfim, vamos procurar... a minha ideia, a proposta aqui é uma reflexão. Eu até coloquei no final ali, será que a gente está começando um caos, né? Você vai ver que no desenvolvimento da nossa palestra, a ideia é a gente refletir sobre o uso da nossa inteligência artificial, da inteligência artificial que estamos tendo aí hoje, que está disponível. Quem está usando inteligência artificial todo dia aqui? Bacana, bacana. Acho que, bom, a gente está aí, precisamos usar, e enfim, a ideia aqui é falar um pouquinho a respeito de desenvolvimento de produtos, tá? Quem aqui é da área técnica de desenvolvimento de software? Tá, acho que a maioria. Ok, mas vou mostrar algumas coisinhas técnicas aqui, mas é bem tranquilo, tá? A ideia é uma reflexão mais geral, tá? E eu vou... Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver se já está funcionando. Não, peraí. Vamos lá. Aê, beleza. Tá bom? Só uma apresentação breve, eu sou o Marcelo Paiva, eu sou CTO na Soft Prime Soluções, tá? Trabalho na área técnica já há mais de 20 anos, tá bom? E sou Microsoft MVP da categoria de Inteligência Artificial e a AWS Community Hero é uma das premiações das duas Big Techs aí que a gente faz trabalhos para a comunidade. Então, e tem algumas certificações de produtos ali também, tá bom? E quem quiser seguir meu Instagram aqui, eu uso só o Instagram, tá bom? Eu sou ainda velho, não dou conta de usar muita rede não, mas se você quiser lá, minha rede é super tranquila, não tem confusão, tá bom? E a ideia lá é sempre divulgar coisas da comunidade, principalmente que você possa participar e estar junto com a gente aí, beleza? Tá? No final também eu coloco novamente aí para quem quiser seguir a gente, curtir, fazer as coisinhas bacanas aí. Será um prazer e vou estar lá também disponível para poder responder aquilo que às vezes a gente não possa falar aqui por algum problema. Beleza? Tá? Bom, vamos lá. Quem está falando, sim, eu trabalho na área de desenvolvimento há mais de 20 anos. Parei de contar com 20, tá bom? É porque não é que eu sou velho, eu comecei cedinho, bebezinho, tá? Então, sim... ainda naquela parte de tela de tubo, aquelas coisas lá, então eu for lá assim daquela era de COBOL, essas coisas assim que hoje você fala, o pessoal acha estranho, né? Mas hoje também, sim, estamos aí, sim, mais coordenando a equipe, trabalhando com mais de gestão de projetos e equipes aí, e hoje utilizando sim inteligência artificial para basicamente muita coisa, né? Tenho procurado praticar no meu dia a dia aquela ideiazinha do IR First, mas não é de bobeira também, não é tudo que aquilo que eu já saio e vou ficar lá perguntando coisa besta também não, tá bom? Parece que a gente ficou assim, tudo que agora alguém pergunta, falou na IA perguntar, né? Entendeu? Aí ontem mesmo eu estava com os estudantes ali de psicologia na Alfa, com a minha esposa faz lá, e eu estava no estudo lá, e o pessoal falando lá, quais são os efeitos ruins da IA? Eu falei, vou perguntar para a IA, né? Aí eu falei, enfim, não, mas deixa, vamos lá, porque eles fazem o estudo de outra perspectiva, tá? Mas vamos lá. A minha ideia é percorrer um pouquinho sobre esse tema que eu falei, do ser humano mais IA, né? Vê se só está funcionando um negócio aqui, tá? Está funcionando, isso, beleza. Tá? Vou mostrar algumas ferramentas aqui dentro do nosso tempo disponível, tá? Sobre impactos e considerações e algumas conclusões. Vamos começar logo, né? Eu queria começar logo com uma pergunta, e aqui com a internet fica meio tumultuada, né? Não tem como eu fazer um painel interativo aqui, que eu faço com essa pergunta,
mas vocês vão me responder aqui. Se você concorda com essa frase que está aqui, a IA não vai te substituir, mas alguém que sabe usar ela vai. Você acha isso? Quem concorda com essa frase? É uma frase que está muito usada, né? Eu acredito que nós, a maioria que é profissionais de tecnologia, precisamos estar atento a isso, porque para mim sim, isso é uma verdade, né? Também. Então, isso vai além desse hype aí, dessas coisas que a internet está falando, e a nossa ideia aqui é falar da IA além do hype, né? Além dessa coisa aí de simplesmente ter para falar que tem. Tá? Então, essa é uma verdade aí. E, sim, ela está impactando, claro, diretamente na nossa produtividade. Então, como que vocês, a maioria tem usado IA no seu dia a dia, quem, assim, de fato, fala, você pode olhar hoje e antes de você usar a IA, você está se sentindo mais produtivo? Quem sente? Ou mais ou menos? Quem acha que não? Fala, pode levantar. Bom, quem não levantou, acha que não, né? Acho que boa parte todo mundo estava... E pode ser verdade, eu estou falando assim, às vezes, para a era idade Marcelo Paiva para frente, aí, vamos dizer assim, a gente normalmente começa a usar IA fazendo pesquisa que a gente fazia no Google, né? Porque é diferente, né? Vocês concordam? Aí ao invés de perguntar para o Google, eu ia lá. Aí só que quando a gente começa a fazer isso, a gente, de repente, está lá no Google fazendo as pesquisas, porque só isso aí, acho que no Google vem mais rápido. Né? Quem percebeu isso? Quem já passou isso? Ok. Mas, quando a gente entende que a é diferente, né? Aí a gente começa a caminhar, a trilhar um caminho diferente para explorar, e aí, de fato, ela trazer produtividade. Certo? Porque o que aconteceu muito foi isso aqui, ó. Na primeira onda, nessa ondinha, não foi? Você percebeu que aí, do noite para o dia, apareceu um monte de especialista de IA vendendo a prompt, certo? Se você tem que comprar prompt pronto para poder fazer os de IA, talvez a gente precisa pensar se às vezes a gente não está usando a IA do jeito certo. Porque é um monte de cursinho de prompt, né, de IA agora. Compra aqui seus 10 prompts mais poderosos do mundo e você vai... Não é isso que aconteceu? E da noite para o dia, um monte de especialista, um monte de gente que fala que agora entende e, de fato, só sabe usar e aprendeu, às vezes, a IA para poder criar um curso para poder vender para você e ganhar dinheiro, né? Então, aí outra pergunta em relação à produtividade. Quem de fato aqui fala que consigo já ganhar dinheiro com IA, com o uso da IA? Ó, o número é menor. Isso nos vale uma reflexão, porque se eu torno mais produtivo, ok, é o primeiro passo. Mas o ideal também é eu conseguir ganhar alguma coisa, eu fazer isso virar dinheiro. Porque para as empresas, se você está usando e gastando lá, está virando. E aí a Microsoft... AWS, Google, todos esses, OpenAI, tá? Que não é mais nada de Open, né? Foi um passado, foi Open, né? Há muito tempo atrás eu ouvia umas palestras do pessoal defendendo o OpenAI, que é tudo Open. E ela deixou de ser já há muito tempo. Então, ela quer fazer o que agora? Ganhar o dinheiro, porque ela fez investimentos e ela precisa que você use, não é? Certo? Então, os grandes CEOs aí das empresas grandes sempre vão estar, claro, falando e defendendo que você use IA. Agora o desenvolvedor aqui, júnior, esquece, não tem mais não, agora só tem IA, né? Eu tenho, enfim, certo? Não sei se você percebeu, né? Na pandemia era o seguinte, no começo dela, o desenvolvedor júnior estava valendo ouro, porque qualquer que passava sabia usar um Excel mais avançado, ele estava contratando, não foi assim? Aí agora, 4 anos depois, ele já está mandando tudo embora, falar, esquece, agora tem IA aqui, não faz nada, né? Virou daquele emprego mais valoroso ao menos valoroso, né? Estranho, né? Assim, mas é porque a gente tem que entender que a IA está dando esse impacto de trazendo mudanças muito rápidas, muito mais rápido do que a gente imagina, certo? Então, para a gente aí que ainda é mais velho um pouquinho, nós estamos doidos em relação a isso. Mas vamos lá. Aí mais algumas reflexões, enfim, é claro, ela está transformando desenvolvimento de software, para quem aqui trabalha com desenvolvimento de software,
Quem está usando IA no desenvolvimento de software hoje? Quase todo mundo aqui, tá? Bom, então, se você está agora, antes você escrevia o... Como é que é o nome daquele software, daquele site lá que o povo gostava de consultar? O Slack, não. Stack Overflow, isso. Acabou, né, com o Stack Overflow lá, tadinho, né? Entendeu? Antes você ia lá consultar aqueles códigos que você não sabia escrever, copiava e colava, deu certo, vai embora, né? Tá, opa, não entendi nada, mas embora. Hoje eu falo o quê? Para IA fazer lá um código para mim. Rodou, funcionou, é isso, entrega e vai embora. Bom, vamos pensar a respeito disso, né? Porque aqui agora a gente fizesse um pouco mais de reflexão. Porque será que nós não estamos criando um problema para o futuro? Porque, ok, traz sim produtividade, impacta, claro, evidentemente. Eu vou deixar de usar? Não. Vou escrever código do zero? Não escrevia nem antes. Eu copiava do Stack Overflow, alguma coisa do GitHub. Você começava uma coisa do zero de verdade? Não, e ok, está certo. Porque tem muita coisa pronta, eu vou pegar e fazer, certo? Então, agora a IA, eu tenho que colocar ela fim e extrair o máximo dela para poder, no dia a dia, explorar mais e conseguir ser mais produtivo. Porque o que toda empresa quer? Que você entrega mais e mais rápido, certo? E se a gente não está do lado assim, não olha, não concorda com essa perspectiva, é porque a gente, às vezes, não abriu um negócio ainda. Mas se você for lá, começou uma startup, você quer, de fato, criar um produto o mais rápido possível. E aí hoje tem que falar que ele tem IA, concorda? Porque se não tiver IA, ele está fora. Os caras, do nada, assim, todo mundo procura um produto e fala, o que você tem de IA nele? Ah, não tem, tá, só virou um chat lá para responder umas coisinhas, mas fala que tem IA, certo? Começou isso desde uma lâmpada, né? Falar, não, caiu uma lâmpada com IA. Agora, em vez de, sei lá, apertar o botão, você falou, ligou e ok, tem IA, certo? Mas será que, de fato, isso... tem um impacto positivo, concreto, de fato, o uso da IA? Mas no desenvolvimento de software, sim, nós precisamos, é claro, incorporar o uso de inteligência artificial de maneira mais efetiva, de maneira mais produtiva. E vale a pena, sim, a gente trazer isso, né? Tá? Inclusive, estou colocando aqui alguns slides que esses grandes players têm colocado, né? Tem comentado. Que todo aplicativo... Hoje, ele será reinventado por IA, aqui com IA, o que ainda não foi. Quem concorda com essa frase, com essa afirmação? Tá? É verdade? Fala assim, talvez não, né? Mas assim, pense bem, tudo aquilo que hoje, alguma forma, vai ter uma IA ali, como diz, fazendo parte desse novo aplicativo. E talvez novos que antes não era possível, talvez hoje possa ser possível com IA. Bom, será? O que antes nós, como seres humanos, não criávamos, com IA agora passa a ser possível? Vou deixar só a pergunta no ar. Aqui é uma afirmação, tá? Certo? Mas aquilo se baseia nesse acontecimento. É claro que muitas coisas aconteciam com certos lançamentos, mas quando se lançou esse camaradinho aqui, que é o mais conhecido, né, vamos dizer assim, não está funcionando aqui não, das IA generativas aí, certo? Alcançou 100 mil usuários em 3 meses, então os caras ficou doido e é que eles afirmam isso, tá? E o que antes, agora, quando eu desenvolvia produto, eu só tinha uma stack um pouco de ferramentas de desenvolvimento, banco, ferramentas para integração, produtividade e tudo mais, agora se passou a ser diferente. Eu tenho agora um Copilot, alguma coisa, um GitHub Copilot, um Devin, um Cairo, alguma ferramenta, algum cloud, né? E isso faz parte agora do meu desenvolvimento, certo? Quem já conhece algum pouquinho desse aqui? O Devin, por exemplo, quem conhece? Tá? O Amazon Key Developer, que agora é o Cairo. Vou mostrar ele ali, alguns que conhecem. Tá? Vamos lá. E, obviamente, todas essas as grandes empresas têm crescido mais e mais a stack, né, de produtos deles. Vou voltar aqui, acho que... Benzinho está dando algum problema aqui. Tá. Que é o da Microsoft. Aí.
Mexe nada, tá bom. Aqui é só para mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui é a stack de produtos, vamos dizer assim, da Microsoft. Tem muito mais ainda agora, tá? Se eu olhar, a Microsoft ela tem isso. Se eu olhar para a AWS, é uma stack enorme também de tudo, coisas relacionadas ao portfólio de IA. Se eu olhar para o Google também, é outro ainda maior, vamos dizer assim, ó, tá? É outro também, não é que é maior. Cada um tem serviços similares e todos eles querem explorar e fazer você que desenvolve software usar alguma dessas ferramentas, certo? E, enfim, para você começar agora criar pelo menos o que era básico, e eu creio que hoje em dia, né, quando você começa assim, for falar, quer fazer aquelas coisas básicas do desenvolvimento de software, tá? Como um CRUD, um relatório, alguma coisa, fazer documentação, beleza? Documentação é um negócio muito chato, né? Quem gosta de fazer documentação aqui, não vou nem... Ó, um ou outro aí, vocês são abençoados. Porque a gente não documenta, não gosta, certo? Não atualiza, né? A gente sabe que vai ficar desatualizado, porque amanhã vai fazer alguma coisa que... Enfim, a gente não gosta de certas coisas que são, no geral, repetitivas, concordam? Você vai começar um produto, aí você tem um monte de CRUD lá para fazer e tal. Aí você quer, pelo menos, fazer aquelas coisas básicas de maneira mais rápida. A IA pode te ajudar? Com certeza, né? Para quem não, se alguém ainda que não está usando, comece a utilizar. Comece a explorar, a treinar, a entender, a buscar compreender como que ela faz, como que qualquer uma dessas ferramentas aí disponíveis possa te trazer produtividade e alavancar um produto, algo de maneira mais rápida, né? Você vai conseguir ir para o mercado de maneira mais rápida, conseguir validar o seu produto de maneira mais rápida. Isso é muito legal. E é o que alguns têm chamado aí tal de Vibe Code aí, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E a ideia é que ela pode trazer isso aqui, né? Que eu estou falando de velocidade, de agilidade em protótipo, autonomia, enfim. Não sei porque que está... Vamos aqui para o nosso... Tem um momentinho playground aqui que eu estou falando, né? Eu vou só abrir aqui um pouquinho umas ferramentas, tá? Só um pouco aqui. Vocês, para ficar mais prático, vou só duplicar aqui. E aí vou abrir uma ferramenta aqui, ó. Quem conhece essa aqui? Tá muito pequeno, né? Assim. Melhorou, né? Tá? Tá dando para visualizar um pouco aí? Tá? Só uma ideia, tá? Esse aqui é o Cairo da AWS, tá? Eles lançaram um produto que você pode, tá, fazer desenvolvimento de duas formas, tá? Vou abrir esse aqui que fica mais fácil para vocês verem. Aqui, tá? Pensa no... Quem usa VS Code, acho que é a maioria aí, né? Isso aqui foi tem a cara do VS Code, né? Concorda? Ok, é porque eles fizeram o fork do VS Code, foi lá, vou criar um VS Code só para mim e chamou de Cairo, tá? Mesma coisa da pessoal esqueci o nome daquela que a detentora do TikTok lançou, Tide, alguma coisa, não me lembro o nome, bem parecido. E aqui tem dois métodos de você desenvolver software. O modo Vibe. O modo Vibe é super legal, você vai só na Vibe, certo? Bota ali o que você quer e aí ele vai fazer a coisa para você. Você vira as costas e depois está pronto, certo? O modo Spec é um modo mais interessante para um produto até mais complexo, porque ele cria especificação. Você dá um prompt para ele, tá? E aí ele cria uma especificação inicial, depois ele cria tarefas que ele vai fazer, certo? E aí ele vai executando cada tarefa e criando o projeto e a solução para você. Muito legal, certo? Na versão gratuita você já consegue fazer alguma coisa, mas se você quiser fazer algo mais além, vai precisar pagar um pouquinho, tá bom? Porque é assim a vida da gente, né? A gente cresce, a gente dá um pouquinho de dinheiro para eles lá fazer também. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Esse que eu estava mostrando aqui, ó. Só um pouquinho. Tá? Fica mais fácil aqui, ó. Olha aqui. Eu criei esse prompt aqui, tá? Tá vendo lá? Ó, vamos criar uma aplicação básica que permita cadastrar e tudo mais.
Eu criei esse prompt do zero? Não. Eu fui no GPT e falei, escrevi 2 linhas, cria um prompt para mim que eu quero isso. Até a preguiça que a gente tem de pregar prompt por prompt, né? Entendeu? Então é assim a vida e tal, a IA faz parte, certo? E é o que devemos fazer, na minha opinião, tá? Acho que é o que faz parte. Eu especifiquei requisitos bem básicos e ele criou um prompt mais detalhado. Olha o que foi. Tá vendo? A stack da Vibe, APIs, front-end e tudo mais. E eu fiz esse prompt aqui, ó. Esse primeiro ali, ó. Tá vendo? Lá, com base no arquivo que é o prompt que eu criei, cria uma aplicação e tudo mais, e gera tudo em português Brasil. Ainda fiz desse jeito. Ele foi, fez todo o trabalho, pegou, compilou, deu erro, arrumou, criou coisa errada. Ele percebeu que ele tinha usado um framework diferente entre um projeto e outro, por exemplo. Foi lá e corrigiu, e arrumou, e no final das contas está lá, prontinho. E eu falei, executa aí para mim. Aí ele foi e executou, entendeu? E aí o projeto deu isso aqui, ó. Tá? Criou um back-end em .NET que eu pedi, que a minha stack é .NET, tá bom? Não acham ruim. Mas um front-end em React, um cadastro simples, uma coisinha besta. Foi isso aí. É claro que não dá para esperar muito num promptzinho daquele ali, tá bom? Certo? Mas, em poucos instantes, se fosse para fazer isso aqui do zero, poxa, né? Certo? Então, é algo que realmente traz um ganho enorme. Eu acredito que a gente precisa aprender a explorar, aprender isso, encaixar isso dentro do nosso dia a dia, tá? Eu usei o método Vibe aqui, igual eu falei para vocês, mas se eu tivesse usado o spec, ele criaria 3 arquivos MD lá, para poder fazer a análise, a especificação, o prompt inicial, as tarefas, certo? As especificações e as tarefas, desculpa. Então, ele pegaria esse prompt aqui mais básico, transformaria ele em especificações mais técnicas, certo? Então, depois, vale a pena, quem não conhece aqui o Cairo, tá? Se você não conhece, eu recomendo assim, faz um uso, experimenta, tá bom? Para você ver e analisar. O Vibe é bem mais simplesinho, mas o método spec é um modo mais um pouco profissional, vamos dizer assim, tá bom? Tá? Voltando aqui, só um minutinho. Tá. Ok? Mas aí agora, antes da gente fechar, agora, os minutos finais, eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Se nós estamos sendo profissionais naquilo que nós estamos nos propondo a fazer e a usar da IA, tá? Mostrei ali, tem ferramentas muito legal, muita coisa, aí está produzindo, está criando. E agora eu queria que a gente pensasse um pouco além. Será que agora é simplesmente eu fazer o que os demais falavam, olha, eu não preciso mais de um desenvolvedor mais básico aqui, eu consigo substituir alguém, tá? E eu consigo agora começar a usar e fazer com que a IA faça as coisas para mim, usando modos agentes lá e de repente, por exemplo, eu encontro um bug no meu produto, falei, vai lá e corrige. É a coisa que a gente mais quer do mundo, não é? E que corrige que fique certo, concorda? Aí você quer ir lá conferir, no geral você não quer também, tá bom? A gente só quer que funcione e o dinheiro entra para a conta, não é isso? É assim, é verdade. Só que, será que é isso que nós vamos realmente... Dá para confiar na IA? Agora eu pergunto, você confia em tudo que ela cria e pronto, se deu certo, compilou, dá certo e vai embora? É assim? Não pode ser, você concorda? Nós precisamos ser responsáveis, porque senão nós vamos criar problemas para o futuro. E algumas pessoas até têm falado isso, né? Tem falado assim, o que a gente tem criado hoje aí é só daqui 2 anos, de repente vai começar a dar um monte de bug daqueles projetos que foram criados com IA, e agora a gente vai ter que sair procurando os profissionais que a gente saiu dispensando aí, falar, vem cá para corrigir agora, né? Para arrumar o problema, certo? Mas eu acredito que se a gente ter uma postura diferente, entender que nós somos profissionais que desenvolvem software, mas temos ferramentas e somos agora mais, o que eu estou falando aí, curadores, um orquestrador, uma pessoa que tem responsabilidade por tudo aquilo que foi criado, porque no final das contas, quando der
vou usar eu ia falar um termo diferente, mas quando é errado, a culpa é de quem? Da IA ou de você que entregou o produto? Né? Quem acha que a culpa é sua? Levanta a mão, a culpa é nossa. A gente vai ter que assumir a bucha. Concorda? Então a gente hoje é um IA agora, um desenvolvedor que usa IA, mas como extensão, como fazendo parte do nosso dia a dia e tudo mais. Eu acho que a gente agora precisa aprender a fazer aquilo ali, é validar, certo? Organizar, documentar, entender, coordenar, orquestrar o uso da IA, mas não terceirizar o raciocínio, porque no final das contas, a gente agora que pode, né, potencializar o trabalho repetitivo, a gente pode também agora, né, especializar mais o nosso trabalho, certo? Vamos lá. E quem conhece o Lovable? Quem conhece aqui? Já usou? A minha palestra está quase no fim aqui, né? Está faltando 5 minutos já? Estou lascado, peraí. Tá, vou fazer de conta. Eu trouxe o Lovable, aquele site que você chamava o cara precisava chamar o sobrinho que terminou lá o curso do Senac, não precisa mais, tá? Né? Agora ele vai e usa o Lovable, porque o Lovable pode criar lá, aqui se eu só passar, eu fiz um exemplo aqui bem rápido aqui para a gente concluir, tá? Eu pedi para ele criar um site para mim, você vai ver que ele cria umas coisas muito interessantes, o básico ali, realmente ele faz com muita maestria, né, vamos dizer assim. Eu pedi para criar um site de beleza, ele faz, cria tudo, eu acho que vale demais a pena. Vou passar para frente aqui, porque agora o negócio ficou apertado. Esse site aqui, se você quiser entrar, é um exemplo de um site em produção, além de peixe que eu precisava criar para um evento que a gente faz aqui, e que vai acontecer em maio de 2026, que é o Cloud Summit Cerrado. Eu precisava criar essa página aqui, ó. Aí eu falei, vou chamar de novo meu sobrinho, né, que mexe com o site. Aí eu falei, não, eu tenho o Lovable, né? Beleza, fui lá e criei e foi embora, né? Certo? Criou ali um site de lançamento, de um produto, com um monte de coisa aqui, quer ver? Pode você entrar aí, você vai ver. Opa! Desculpa a bagunça aí. Aqui, ó. Ele já tem controle de lista e tudo mais, e ficou um negócio super legal. Acho que no final das contas, o que eu queria ir mais já para o final é a gente fizesse essa reflexão aqui. A IA não substitui pessoas, substitui tarefas, principalmente as repetitivas. E nós, como profissionais, precisamos deixar claro isso para as pessoas, para aqueles que talvez tenham ido num monte de onda aí, né, achando que a IA vai resolver tudo, e não é bem assim, certo? Ela é realmente algo que... tem uns robôs humanoides aí que está querendo trocar umas pessoas aí, né? Sei lá, mas isso aí é até para outra conversa, tá bom? Mas vamos falar da IA mesmo do dia a dia, certo? Enfim, é isso. E eu vou deixar você também convidado aí para depois ir ali no palco da Join Community, ali no palco técnico, para ir lá ouvir um papo um pouquinho mais técnico. Beleza? Pessoal, obrigado. Eu acho que eu cheguei no final aí, tá? Se você achou que valeu a pena, nos siga lá. Foi bom estar aqui com vocês. E vamos... Tem tempinho para perguntas. Acelerei aqui, ainda sobrou um tempinho para pergunta. Bem no finalzinho mesmo. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Que se eu não souber, eu pergunto para IA. Tá fácil, né? Entendeu? Olá. Vai lá, Ricardo. Olá, tudo bem? Tudo bem. E aí, bem. Marcelo, já? Tudo bem. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da AWS Cloud Club, graças ao Marcelo, um cara muito incrível. Obrigado pela palestra. Queria te perguntar, qual área que você acha que vai crescer muito sem seu desenvolvimento com a IA? O que vai acontecer? Softwares você acha que vão quebrar nessa velocidade que você falou? O que vai se destacar no futuro, na sua opinião? Tá aí uma pergunta bem difícil de responder, né? Obrigado aí, porque acho que só o tempo vai de fato nos dizer, né? Porque, para mim, todas as profissões estão sendo impactadas, todas. Não consigo ver alguma que não, né? A gente ficou pensando, não, beleza, nem aquela que
de repente está lá fazendo, você contrata diarista, o pessoal lá dos States, por exemplo, pagava lá diarista não sei quantos dólares por dia, e agora estão lançando um robô lá que ele pode pagar $500 por mês, que está se propondo a fazer tarefa, é um humanoide com IA, porque agora é diferente, né? Você pensa aquele que antes era um robozinho só, agora é um robozinho com IA. Pensa a IA generativa ali incorporada e tudo mais, que a gente tendo isso tudo. Todas as profissões estão sendo impactadas, né? Eu, infelizmente, acho que eu não tenho uma resposta assim direta, acho que, creio que todas estão. A gente o tempo vai no fato nos dizer quais têm sofrido mais impacto. Que isso acontece é evidente, é mudança de emprego, né? É um trabalho que antes a pessoa agora tem que redescobrir outro. Isso está acontecendo muito. Muitos pesquisadores têm feito isso e observado isso, né? Infelizmente, é o que acontece. Talvez o que a pessoa hoje consegue fazer, ela vai ser substituída, mas ela vai precisar aprender outro ramo, outra atividade, tá? Obrigado aí pela pergunta. Ok. Acabou? Agora, de fato, né? Eu não sei. Mais alguma? Não sei se dá. Só isso? Mais uma? Alguém? Quem está aí com o microfone? Mais uma? Ou mais ninguém? Beleza, pessoal, obrigado. Talvez você está esperando já ir ao próximo, né? Nem eu, nem sei quem vem depois de mim aqui. Tá bom? Eu não sei fazer, às vezes, essas coisinhas que o pessoal faz na internet. Obrigado. Qualquer coisa, me segue, estamos aí à disposição. Até a próxima. Tá bom? Valeu.